Olá pessoal, vamos iniciar aqui o nosso curso de Mecânica Geral 1. Vocês já devem me conhecer, eu sou o professor Diogo Rodrigues de Almeida e meu e-mail para contato é diogo.almeida@afogados.ifpe.edu.br. Nós iremos iniciar agora o curso de Mecânica Geral abordando de maneira conceitual alguns tópicos introdutórios da disciplina. Nós iremos manter esse formato remoto, com a maioria das aulas sendo trabalhadas de maneira assíncrona, porém nós poderemos ter momentos síncronos e, a depender, momentos presenciais. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui para vocês a ementa da disciplina, que nós iremos trabalhar. Nós iremos ver todos esses tópicos que estão disponibilizados na ementa e vocês podem, inclusive, verificar no PPC do curso. Não necessariamente na ordem que está apresentada, porém, iremos ver todos esses conteúdos aí. Também vou deixar aqui a bibliografia. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com os livros Hibler e com o livro do Bia e Johnson. Porém, vocês podem ficar à vontade para acessar a bibliografia que está disponível também no PPC do curso. Trabalhar com a Mecânica Geral 1, na verdade, a mecânica em si, ela nada mais é do que um ramo da física, em que nós estudamos sistemas que estão submetidos a forças. Então, basicamente, o que nós iremos ver nesse curso é exatamente isso. Porém, nós iremos aprofundar e tornar esse tipo de problema mais prático do ponto de vista da engenharia. Então, o que irão ocorrer são problemas que envolvam sistemas com força, certo? Submetidos à força, só que muitas das vezes problemas bem práticos, problemas bem com contexto cotidiano. Então, partindo aqui da nossa disciplina, a mecânica em si, ela é fundamentalmente dividida em 3 áreas básicas. E nós teremos a mecânica dos corpos rígidos, a mecânica dos corpos deformáveis e a mecânica dos fluidos. Então, basicamente, nós teremos essas 3 mecânicas. No curso de engenharia como um todo, nós vemos de maneira mais detalhada a mecânica dos corpos rígidos, e para isso a gente vai ter as disciplinas de mecânica geral 1 e 2 e a mecânica dos fluidos, que é a disciplina para vocês aí de fenômeno dos transportes, certo? A mecânica geral 1, como eu falei, ela está relacionada com a mecânica dos corpos rígidos, e essa, por vez, é dividida em outros tipos de estudo da mecânica, E aqui nós teremos a mecânica estática e a mecânica dinâmica, certo? Particularmente aqui, a mecânica estática será o foco de estudo desse curso. Então, nós estaremos estudando a mecânica dos corpos rígidos na forma estática, certo? E quando eu me refiro à mecânica estática, o que é que a gente está falando aí na prática? A gente sabe aí, que pela segunda lei de Newton, o somatório das forças resultantes aí em um corpo, ele é igual à massa desse corpo multiplicado pela sua aceleração, não é isso? E
aí nós temos que a aceleração, né? A aceleração, ela nada mais é do que a derivada da velocidade desse corpo relativo ao tempo, não é isso? Então, a mecânica estática, que é a mecânica dos corpos rígidos, por eu estar dizendo que ela é estática, eu vou ter que essa aceleração ela será zero. E quando é que a aceleração é zero? É quando essa velocidade é constante. Quando essa velocidade é constante. E mais particularmente, para o estudo da estática, essa velocidade ela é constante e igual a zero. Então, em todos os problemas que nós iremos estudar nesse curso, nós iremos estar trabalhando com corpos rígidos em repouso, ou seja, que não estão submetidos a nenhuma forma de velocidade. Qual seria um exemplo? Uma ponte é um corpo que se encontra em repouso, ou algum tipo de grua que está içando alguma carga, também em repouso. Então, nós teremos aí problemas que irão estar praticamente todos com velocidade igual a zero, ou seja, problemas da física, da mecânica com corpos em repouso. E essa parte aqui dinâmica, em que a aceleração é diferente de zero, aí a dinâmica nós iremos estudar na disciplina de Mecânica Geral 2, tá ok? Então, de maneira bem introdutória, apenas para situar vocês, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a área de estudo, o campo de estudo que nós iremos estar desenvolvendo ao longo desse curso. Para aplicar esses conceitos de estática, nós iremos fazer uso na resolução de problemas, durante a resolução de problemas, da elaboração de modelos para que possibilite que esses problemas sejam resolvidos por meio da aplicação das leis de Newton, principalmente. Então, nós teremos aí a aplicação de modelos para a resolução de problemas, certo? E esses modelos, eles podem ser esses problemas eles podem ser modelados segundo duas perspectivas, principalmente. Quais são elas? A perspectiva de partícula e a perspectiva de corpo rígido. Qual é a principal diferença entre você modelar um sistema sob a perspectiva de uma partícula e de um corpo rígido? A questão é que quando eu estou modelando um sistema segundo uma partícula, considerando esse corpo uma partícula, eu estou negligenciando as suas dimensões. Eu posso considerar a massa do corpo, mas aí eu desconsidero suas dimensões, porque suas dimensões são simplesmente desprezíveis para o sistema como um todo. Por exemplo, aí a gente tem as dimensões da Terra quando comparado com toda a sua órbita. Então, a dimensão da Terra ela pode ser negligenciada, pois a órbita é muito maior do que a Terra. Então, aí a gente vai ter um sistema modelado segundo a perspectiva de partícula. Ainda que eu considere a massa da Terra, eu negligencio as suas dimensões. Já quando eu considero um sistema como corpo rígido, um corpo como corpo rígido, na modelagem de um sistema, aí eu vou ter que considerar suas dimensões
durante a resolução desse problema. Então, nós iremos resolver problemas em que nós iremos considerar o corpo como sendo uma partícula e o corpo como sendo um corpo rígido. É bastante importante vocês terem em mente a diferença dessas duas modelagens. Então, seja na resolução de sistemas em que o corpo é considerado uma partícula ou na resolução de sistemas que o corpo é considerado um corpo rígido, nós teremos que nos fundamentar, nos basear nas leis mais importantes aí da mecânica, que são as leis de Newton, não é isso? Nós temos aí, antes de Newton, alguns estudiosos que desenvolveram estudos atrelados à mecânica, como o próprio Galileu, que realizou estudos envolvendo pêndulos e planos inclinados. Porém, ninguém conseguiu sintetizar de maneira tão substancial a mecânica quanto Newton em suas 3 leis, né? E daí vamos dar uma revisada nessas leis. Eu não as postulei na íntegra aqui, coloquei apenas um resumo do que é que cada uma delas representa. Nós temos aí a primeira lei de Newton, que ela estabelece que um objeto em repouso ou com velocidade constante tende a permanecer nesse estado. Ele tende a permanecer nesse estado até que alguma força externa o tire desse estado, né, de repouso ou de velocidade constante. Aí a gente tem uma série de exemplos, por exemplo, um carro, né, que ele vai trafegando em uma velocidade constante. À medida que o carro ele bate em algum local, o condutor ele vai para frente, ele tende a permanecer na velocidade que ele se encontrava antes do choque, né? E daí, olha, nessa primeira lei de Newton, a gente está fundamentalmente trabalhando se a velocidade ela é constante ou está em repouso, né? E nesse caso aqui a gente tem que a velocidade é igual a zero. Então a gente está falando em um corpo que o somatório das forças que atuam nesse corpo ele será igual a zero. Por quê? Porque a força não é a massa vezes a aceleração. Só que se um corpo encontra-se em repouso ou com velocidade constante, sua aceleração é zero. Então, consequentemente, o somatório das forças atuando nesse corpo é zero. Então, essa primeira lei, ela trata de corpos sem nenhuma força atuando neles, né? Daí a gente tem a segunda lei, que acredito eu que seja uma das mais conhecidas. Uma partícula sob a ação de uma força sofre uma aceleração com mesma direção e intensidade proporcional. A gente tem aí, né, a fórmula matemática que representa essa segunda lei, é exatamente força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo, né? Então nós teremos aí que quando uma partícula ela é submetida a uma força, será atrelada a ela uma aceleração proporcional a essa força e correlacionada com a massa, segundo a fórmula, força é igual a massa vezes aceleração. Então nós temos aí a segunda lei e por fim a terceira lei de Newton, que ela estabelece que forças mútuas de ação e reação entre duas partículas são iguais, opostas e colineares. Por vezes essa terceira lei não é muito bem compreendida pelo próprio senso humano, certo? Então para isso eu vou tentar torná-la mais prática e vou aqui sugerir alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui esse cabo. Vamos sugerir aí que a gente está com esse cabo, não é isso? E eu coloco aí um dinamômetro aqui no meio, que eu consiga medir a força.
Então vejam bem, vou apagar aqui esse quadro. Então, olha, imagina que eu tenho aqui uma pessoa puxando essa corda com 20 newtons e outra pessoa puxando a corda para o outro lado com 20 newtons. E aí eu pergunto a vocês, se eu tivesse um dinamômetro aqui que medisse a força no meio dessa corda, quanto é que vocês acham que seria o valor medido por esse dinamômetro? E daí, de antemão, eu acredito que a resposta de vocês irá girar segundo 3 possibilidades. Vamos lá. Uma pessoa vai pensar, é 20 para cá, é 20 para lá, nós teremos aí 40 newtons de medição desse dinamômetro. Outra pessoa pode pensar, não, será 20 newtons, não será 40. E uma terceira pessoa pode pensar, 20 para lá, 20 para cá, se anula 0 newtons. Então, veja bem, antes de mais nada, a gente acreditar que é 0 newtons é bem estranho, né? É até uma tolice, porque se estão sendo exercidas forças nessa corda, 0 newton não é apropriado, pois não faz o menor sentido que não tenha nenhuma força atuando no meio dessa corda. Então a gente já consegue desconsiderar, né, essa daqui de cara. E daí fica 20 newtons ou 40 newtons. Quanto é que está sendo exercido? Quanto é que está sendo medido aqui? Aí eu sugiro vocês a imaginarem uma outra situação. A situação em que aqui é uma pessoa, só que desse outro lado da corda não fica uma pessoa. A gente amarra numa parede a corda. E daí a pessoa puxa com 20 newtons e a parede, a outra ponta é amarrada numa parede. Quanto é que vocês acham que o dinamômetro iria medir? Aí eu acredito que a maioria de vocês vai achar que é 20 newtons, porque só tem uma força de 20 newtons atuando ali, né? Então seria 20 newtons. De fato, é 20 newtons. E aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre uma pessoa e uma parede, aqui do outro lado, e uma pessoa e outra pessoa? Qual é a diferença? Vocês podem pensar, não, a parede não exerce força. Exerce. Pela terceira lei de Newton, de ação e reação. Essa pessoa está exercendo 20 e a parede exerce a reação de 20. Se a parede não exercesse força alguma, quando você puxasse, você ia cair para trás, porque não tem nada reagindo a essa força que você está colocando. Então, olha, nesse caso, né, às vezes a gente tende a inferir coisas erradas, porém a resposta correta é exatamente 20 newton, porque uma pessoa está aplicando 20 e a outra está reagindo, certo? Ação e reação. Essa está aplicando 20 e essa está reagindo a essa força aplicada. Então, por isso, o que é medido aqui no meu dinamômetro é 20 newtons, exatamente análogo à parede, se fosse uma parede aqui, né? E daí nós teríamos basicamente essa noção aí da terceira lei de Newton. Vamos aí, gente, para um último ponto pertinente às leis de Newton, mais precisamente com relação à segunda lei de Newton. O que é que a segunda lei de Newton postula? Ela postula que a força resultante atuante em um corpo é igual a sua massa multiplicado pela aceleração. É isso? Então, o que é que a gente tem aí, além da importância dessa lei em si, que a gente consegue extrair para as grandezas da mecânica geral, da mecânica como um todo, da mecânica estática? A gente tem uma correlação de variáveis que Newton estabeleceu. Qual é ela? A correlação é que a força ela está correlacionada com a massa e com a aceleração de um corpo. Antigamente nós estudávamos as grandezas básicas de maneira desconecta uma da outra.
Porém, a gente vai ter aí quais são as grandezas aí que a gente vai poder enunciar como grandezas fundamentais. A gente vai ter o comprimento, a massa, o tempo e a força. E daí nós temos essas grandezas no âmbito da mecânica geral, e aí vamos utilizar a unidade base, né, do sistema internacional. A unidade base utilizada, as unidades utilizadas no sistema internacional são as seguintes. Para comprimento, a gente tem a unidade metro, e daí representada pela letra M. A unidade de massa, quilo. A unidade de tempo, segundo. E a unidade de força, newton. Porém, a gente sabe aqui, né, que a força ela é dada em newton, a massa ela é dada em quilos e a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Então aí a gente tem que a força, que é newton, ela está atrelada com as demais unidades do meu sistema internacional, minhas demais unidades básicas da mecânica. E aí a gente vai ter o newton como sendo quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então a gente começa a perceber que a partir dessa segunda lei de Newton, a gente não tem grandezas independentes uma da outra. A partir de agora, a gente tem essa dependência entre as unidades de massa, de tempo e de comprimento quando estamos correlacionando com a força, tá ok? O sistema americano de medida é um pouco diferente. A gente também se fundamenta na segunda lei para a determinação de uma das variáveis. Porém, lá o comprimento ele é medido em pés, ou seja, feet. Na verdade, foot quando é um, feet quando é mais de um. Então vamos colocar aqui foot, que é a unidade de comprimento, e aí a gente vai ter ele representado pela letra FT. Por que é que eu estou apresentando essa unidade americana? Porque a gente vai utilizar em questões, e terão questões que a gente vai utilizar unidades no sistema internacional e questões que a gente vai fazer uso de unidades no sistema americano. Daí a unidade de tempo é segundo mesmo. A unidade de força é pounds, que no caso é a nossa libra e é representada por LB. E daí a gente vai ter a unidade de massa, que ela é dependente dessas demais unidades. Ela é chamada de slug e corresponde a libra vezes segundo ao quadrado dividido por foot ou pé. Então a gente tem que no sistema americano a unidade dependente das demais é a unidade de massa chamada slug. Já no sistema internacional a unidade de força, que é o newton, que é dependente da massa, do comprimento e do tempo.
Eu vou colocar aí a tabela para vocês darem uma avaliada. Qual é a conversão de unidades? Quais são as proporções com relação à conversão entre o sistema internacional e o sistema americano? Então, vocês podem avaliar, caso uma questão for fornecido em uma das unidades e pedir na unidade de outro sistema, por exemplo, eu fizer uma questão fornecendo as unidades no sistema americano e pedir para converter na unidade do sistema internacional, vocês vão utilizar essas constantes aí de transformação. Basicamente, os pontos mais importantes para essa aula foram estes abordados hoje de maneira introdutória. Nós iremos nos manter em contato aí via redes sociais e demais formas de comunicação. Espero que vocês tenham compreendido. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato aí comigo, tá ok?